Eu tava conversando com um amigo meu, naquelas conversas de madrugada, quando você começa a ter aquelas reflexões que você nunca teve e entrar em assuntos que você não imaginava entrar. Nesse tipo de conversa eu cheguei numa conclusão de que eu não consigo acreditar que a morte é a única certeza da vida. Inclusive, eu não consigo acreditar que a morte é uma certeza. Para mim, a única certeza da vida não é a morte, mas sim o fluxo do tempo. Primeiro, para você entender o porquê que eu penso isso, e eu também não sei o porquê você gostaria de entender, mas se você tá vendo o vídeo, fica à vontade. Você precisa acreditar em outras pequenas ideias que te fazem crer nessa afirmação. Bom, primeiro a gente pode dissecar essa frase, né? E eu acho melhor começar pela segunda parte, em que eu digo que o fluxo do tempo é a única certeza da vida. É um consenso geral de que o tempo não tem como parar, né? O tempo não para. Inclusive, muita gente fala isso como forma de motivação para você seguir atrás de suas coisas, porque o tempo não para e isso é verdade. Até o presente momento, a gente não descobriu uma forma de parar o tempo, né? Nem de voltar no tempo. Mas nós sabemos que há como estar num local em que o tempo passa mais devagar ou que passa mais rápido. Depende de quem você está usando como comparação. O tempo vai passar. Vai demorar ou vai passar mais rápido. Pouco importa, o tempo vai passar. E esse é o fluxo do tempo. E a gente, ao longo de todos os anos, vem se adaptando ao fluxo do tempo. Isso não tem como mudar. E isso já é uma coisa estabelecida pelo próprio universo. A questão é, a morte não é certa. Eu não consigo afirmar que a morte é certa, porque eu tenho a ideia como uma extensão do corpo e uma extensão da mente. Mais da mente do que do corpo. Por quê? Quando você se manifesta sobre algo, quando você expõe sua opinião sobre algo, quando você tem algo a dizer e você não se omite, você expõe o que você tem a dizer. Ou quando você cria algo na sua cabeça e você tem a coragem de levar aquilo ao mundo e às outras pessoas, você está expondo uma ideia. Essa ideia é o que você é. Quando eu penso que a morte não é certa, mas sim apenas o fluxo do tempo, eu tive essa ideia e eu estou expondo ela aqui para vocês. Essa ideia sou eu e eu sou essa ideia, entende? Eu tô gravando isso pro YouTube. Eu posso morrer amanhã. Todos podemos. Ninguém sabe. Mas mesmo assim, a minha ideia vai continuar circulando. Ela vai continuar online, ela vai continuar no YouTube. Assim como outras coisas que eu já fiz. Essas coisas vão continuar na internet. E a internet ajuda as pessoas a serem imortais. A internet ajuda a imortalizar as pessoas, assim como a globalização. E aí a gente pode pensar em pessoas imortais, por exemplo. Albert Einstein, Isaac Newton, Michael Jackson, Martin Luther King, Malcolm X. Todas as ideias que essas pessoas colocaram no papel, discordando ou não delas, elas ainda estão aí, elas ainda são usadas em estudos. Pessoas estudam Michael Jackson. Pessoas estudam Malcolm X. Pessoas estudam Martin Luther King. E o que eu quero dizer é que enquanto alguém pensar em você, enquanto alguém lembrar de você, essa pessoa vai continuar revivendo você. Você vai continuar sendo trazido de volta à vida enquanto alguém pensar em você. Não é tão simples assim. Vamos dizer que tem um garoto no interior de qualquer cidade. Ele nunca fez nada, viveu uma vida simples, uma família curta, apenas ele e a mãe dele, e ele infelizmente morreu. Biologicamente. Ele morreu biologicamente. Agora, se você entrar no quesito filosófico da coisa, começa a ficar muito mais interessante. Porque a mãe desse garoto com certeza vai lembrar dele. A mãe desse garoto com certeza vai lembrar dele quando acordar, quando orar, quando pedir proteção. Vai lembrar dele quando passar pelo quarto, ou vai lembrar dele vendo as coisas que ele gostava de ver, assistindo futebol, talvez. Não sei, jogando basquete. Ela vai ver uns meninos jogando basquete, vai lembrar, nossa, meu filho gostava de jogar basquete. Esse filho, ele continua vivo, porque a mãe continua revivendo ele. As ideias que ele tinha e as ideias que ele expôs à sua mãe continuam aí. Mas a partir do momento em que essa mãe não levar para frente os ensinamentos e as ideias que seu filho trouxe,
e ela morrer, ele morre junto. Entende como nós estamos conectados às ideias e às pessoas que cativamos? Por isso que nós precisamos cultivar as ideias de quem nos cativa e cultivar laços. O ser humano é um animal que vive em grupo. Nós não conseguimos viver sozinho. A todo momento nós precisamos da ajuda de alguém para fazer algo na nossa vida, para conquistar algo na nossa vida. A gente pode negar, mas a gente sempre vai precisar de alguém, alguma ajuda em algum momento. Não dá para fazer tudo sozinho. Assim como não dá para viver sozinho. Você não vive sozinho. Sem outras pessoas revivendo você, você se torna um nada. Você é esquecido. Você se torna apenas um com um vácuo, com um nada. Você se torna um nada. No começo, você é a sua ideia é você. No final, você é o vácuo e o vácuo é você, entendeu? Eu vou dar outro exemplo. Releituras de obras. Teatro. Você tem uma releitura de alguma obra. Você está revivendo essa obra. Essa obra que é a ideia de outro artista. Agora, outra coisa muito importante de dizer, que eu e minha amiga a gente também entrou em discussão sobre isso. Uma obra não é uma ideia. Você pode ter uma obra que não é sua. Você pode fazer uma obra que não é ideia sua. Logo, essa obra não é uma expansão sua, entendeu? Ela surge de algo separado da obra. Eu posso fazer uma obra sobre mitologia nórdica. Isso não quer dizer que eu criei a ideia da mitologia nórdica, entende? Isso não quer dizer que eu criei os deuses, as histórias. Isso não quer dizer nada. Eu só criei a obra. Assim como eu também posso expor a minha ideia em forma de obra. Logo, essa obra é minha. Essa obra é uma ideia minha. A partir do momento em que eu tenho pessoas que fazem releituras da minha obra, essas pessoas estão me revivendo. Porque essa obra sim é minha. Essa eu criei, essa eu pensei e ela partiu de mim. Partiu daqui. Nós temos que deixar de parar de expor tudo que a gente pensa, porque senão a gente vai acabar esquecido. Faz parte também do que eu tô tentando começar agora nesse canal, que é só falar as coisas que eu penso e tudo que eu tenho pra falar. Esse canal é uma obra que surgiu de uma ideia minha. Então, a maior questão de todas, se a gente vai continuar deixando a nossa vida passar e deixar ser esquecido. Então, a partir do momento que você tem um propósito, a partir do momento em que você coloca esse propósito em prática e começa a expor o que você tem de ideia, e você começa a cultivar as suas relações, cativar as pessoas e começa a fazer elas lembrarem de você, você se torna imortal. Assim como todas as outras pessoas que criaram algo, as pessoas que criaram ideias e as pessoas que tiveram a coragem de expor tudo o que pensavam, mesmo sabendo que elas iam ser muito julgadas, que elas iam ser perseguidas. Então não tem como você comparar a morte biológica com o fluxo do tempo. Você consegue controlar se você vai morrer ou não. A questão é só se você vai ser lembrado. E é algo que você realmente tem como você controlar. Isso depende muito da coragem que você tem em expor tudo que você pensa, a coragem que você tem de arriscar. E também depende muito de como você vai converter os pensamentos em ideias e as suas ideias em falas. A partir do momento que você desenvolve uma forma de expor as suas ideias de forma clara e objetiva, já é um grande passo para você se tornar imortal. E é muito engraçado falar isso, porque muita gente entra na discussão de como deve ser a imortalidade deve ser uma tortura, porque quando você fala da imortalidade, as pessoas pensam que você tá falando de alguém que não morre por nada biologicamente e que no fim dos tempos fica vagando pelo espaço sem nada, só ela e o completo nada. Isso é muito triste. A imortalidade é um conceito triste, mas você tá olhando para a imortalidade de forma errada, porque essa não é a verdadeira imortalidade. É como eu tô dizendo, a verdadeira imortalidade é você ser lembrado. Se eu amar alguém que tem olhos lindos e que me remetem às estrelas, quando essa pessoa morrer, toda vez que eu olhar para as estrelas, eu vou lembrar dos olhos dela. Isso quer dizer que comigo essa pessoa ainda mora, entendeu? E o olhar dessa pessoa ainda mora. Então eu posso continuar olhando para as estrelas todas as noites e essa pessoa vai continuar viva. Eu tô revivendo essa pessoa todas as noites. Eu não tô deixando essa pessoa morrer. Minha luz quase caiu. Eu não tô deixando essa pessoa morrer. E você pode fazer isso com as pessoas que você
admira, com as pessoas que você gosta, com seus familiares. E as pessoas podem fazer isso com você. Você só precisa ser alguém que trouxe algo de valor à vida. Bom, vamos pro final do vídeo então, porque a minha luz já caiu, o meu armazenamento já esgotou e eu tô de saco cheio de ter que ficar refazendo tudo aqui, enfim. Porque por mim eu ficava falando 1 hora, mas estão me impedindo de falar, né? Faça algo da sua vida. Não, eu não digo estude, trabalhe, isso sim, claro. Não tô falando pra ninguém deixar de estudar e trabalhar. Mas eu digo, escreva alguma coisa, poste alguma coisa. Agora, quando eu digo postar, poste uma ideia sua, poste uma opinião, independente de qual for. Independente de qual for, poste alguma coisa. Deixe você em algum lugar. Deixe as pessoas lembrarem de você. Eu acho que essa é a forma mais fácil de você se imortalizar. E pode parecer bobo, mas deve ser muito triste cair no esquecimento. Eu não quero e eu já tô fazendo a minha parte. E não só isso. Faça amigos. Cuide das pessoas. Seja bom para as pessoas. Isso vai fazer você criar laços que não vão deixar você morrer, não vão deixar você ser esquecido. Bom, vou ficando por aqui, já falei tudo, né? Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike. Concorda comigo? Deixa aí nos comentários. Não concorda? Também deixa aí pra gente poder discutir, conversar alguma coisa. Vou deixar meu Instagram em algum lugar. Pode seguir, fica à vontade, mandar mensagem lá. E é isso, uma boa tarde pra todo mundo.